apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor Deus Todo-Poderoso, manifesta a Tua glória, revelando Tua palavra aos Teus filhos que me ouvem agora aqui na igreja, aos Teus filhos que me ouvem agora pela internet, aos Teus filhos que me ouvem agora através de um CD. Revela a Tua palavra, manifesta o Teu poder, manifesta a glória do Evangelho, revelando, como está escrito em Lucas 24:45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Abra, Senhor Deus dos céus e da terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, abra agora, Senhor, os entendimentos daqueles que vão me ouvir, para que eles tenham, Senhor, o verdadeiro sentido da Tua palavra, o verdadeiro entendimento espiritual. Abra, Senhor, o entendimento para que compreendam as Escrituras, para que compreendam a Tua palavra, e então Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve e dará entendimento, sabedoria e revelação aos que vão me ouvir neste momento, e isto para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Receba entendimento, sabedoria e revelação. Quem pode dizer amém? Pode se assentar, por favor. Graça e paz a todos vocês, amém. Por que temos que confessar Jesus? Por que temos que confessar Jesus? Paulo disse em Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ué, se somos salvos pela graça, por que temos que confessar Jesus? Por que temos que confessar Jesus? Se a salvação é pela graça, Efésios 2:8, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ora, se somos salvos pela graça, que é um dom de Deus, por que temos que confessar Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e receba este apostolado que vem de Deus. Quem recebe? Mateus capítulo 10, abra sua Bíblia e vamos começar a desenrolar este rolo. Deus disse pela boca de Ezequiel, come deste rolo que eu te dou. Quando eu comi, era doce como mel. Quem recebe? O rolo é a palavra de Deus que vai ser desenrolada através dessa pregação, desse apostolado. Mateus 10, quem já achou, diga amém. Diga bem forte, por que temos que confessar Jesus? Mateus 10, verso 32. Acompanha na sua Bíblia. Mateus 10, 32. O próprio Jesus disse a resposta. O tema da mensagem, por que temos que confessar Jesus? Ele mesmo respondeu. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Já está respondido, não está não? Hã? Não está bem respondido? Não está respondido? Por que temos que confessar Jesus? A salvação é pela graça. Mas confessar Jesus não inclui a salvação. A salvação é pela graça. É uma coisa. Confessar Jesus é outra coisa. Então a primeira resposta, eu tenho algumas na Bíblia, a primeira resposta de por que
temos que confessar a Jesus é Mateus 10:32. O próprio Senhor Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar, circule na sua Bíblia, que me confessar, circule na sua Bíblia. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus disse, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo assim, ó, se você me assumir aqui na terra, eu te assumo também lá nos céus. Que maravilha! Por que temos que confessar a Jesus? Quando você confessa a Jesus, os anjos passam a vir trabalhar em seu favor. Corre rapidinho para Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, verso 14. Eu vou ler alguns textos dessa noite, então acompanha comigo bem rapidinho. Hebreus 1, 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Hebreus 1, 14 diz assim, ó, a respeito dos anjos. Não são todos eles quem? Os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores, ou seja, espíritos que ministram, olha lá, enviados para quê? Para servir, como? A favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1,14. Agora rapidinho para Romanos capítulo 10. Veja como que a Bíblia vai se encaixando. Hebreus 1,14 fala sobre os anjos que ministram em favor de quem recebeu a salvação. Romanos capítulo 10, veja na sua Bíblia. Por que temos que confessar Jesus? Romanos 10, verso 9. Romanos 10, 9. Paulo disse: se com a tua boca confessares a quem? A Jesus como Senhor. Está claro ou não está claro? Olha o assunto hoje. Por que temos que confessar Jesus? Por quê? Bom, Mateus 10, verso 32 diz que se você confessar Jesus diante dos homens, o próprio Jesus te confessa diante do Pai. Ele te assume. Quem recebe essa palavra? Você assume Jesus e Ele te assume. Você não se envergonha de Jesus e Ele não se envergonha de você. Quando você estiver passando dificuldade, desemprego, bandido, ladrão querendo te matar e aquela perseguição, Jesus não vai se envergonhar de você. Ele vai estar ao seu lado. Amém, abençoado? Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus, circule aí, confessares a Jesus. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, veja que não é confessar pecados, hein? Amém? Não é confessar Jesus pecados. Não é para você chegar até Jesus, ó Senhor Jesus, eu venho confessar o meu pecado. Ele vai te falar, qual pecado? Se eu perdoei os seus pecados na cruz. Está claro esse assunto? Então não é confessar a Jesus seus pecados. É confessar a Jesus como Senhor. Não está escrito? Olha lá, ó. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora o interessante, Romanos 10, 9 tem duas coisas que as ovelhas devem fazer. Confessar Jesus como Senhor, com a boca, e crer com o coração. Mas não é esse coração aqui. Quando a Bíblia diz crer com o coração, é crer com a mente, porque o coração não crê. Quem crê é a mente. Amém? Tá certo? Esse coração que nós temos aqui dentro do corpo, ele só bombeia sangue para o corpo. Então esse coração não crê. Porque você imagina se fosse o coração carnal que cresce. Imagina um transplante de coração. Aí tira o coração que crê e coloca um coração de quem não crê.
já ia dar problema, né? Então não é esse coração que crê. Coração quer dizer a mente. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em tua mente crer, acreditar. Crer o quê? Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Para aí. Só levante a mão quem conhece alguém que já morreu. Conhece alguém que já morreu? Você lembra dele aí? Alguém que já morreu, lembrou? Ele ressuscitou? Você viu ele andando na rua depois que ele morreu? No sacolão você encontrou ele? Você viu ele na feira? Não, então ele morreu, acabou. Jesus também morreu. Só que Paulo está dizendo, crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E quanto maior a sua idade aqui na terra, mais mortos você conhece. Uma pessoa de 10 anos, ele não conhece tantas pessoas que morreram. Mas uma pessoa de 95 anos já viu muitas pessoas morrerem. Só que dentre todas que morreram, Jesus foi o único, é o único e continua sendo o único e será para sempre o único que ressuscitou e está vivo. Então você tem que crer nisso. Se você crê que ele ressuscitou. Amém? Olha, nós não temos nada contra o católico, mas contra o catolicismo. Quem é o católico? É o Filho de Deus que congrega numa igreja do catolicismo. Quem é o catolicismo? É um sistema religioso. Esse sistema religioso, ele ensina heresias. E vou te provar. Por exemplo, partindo do Papa, do bispo, do cardeal, até chegar no Papa. Até chegar no padre, me desculpa. O Papa, o cardeal, o bispo, até chegar no padre. Tá? Papa, cardeal, bispo, chega no padre. Do padre, as ovelhas são os católicos. Uma das heresias que o catolicismo ensina, são muitas. Ensinam o povo de Deus a crer em quem morreu, mas não ressuscitou. Pelo menos a Bíblia não diz que ressuscitou. Por exemplo, Maria. Quem está entendendo? Maria, mãe de Jesus. Maria, mulher de José. Você vai ler Mateus capítulo 2, José e Maria. Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. Por um milagre do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher chamada Maria. Amém? Essa mulher é igual você, mulher normal, que pode ter criança, pode ter filho. Jesus foi gerado na barriga de Maria. Mas Maria, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, como Salomão, como Eliseu, como Moisés, Maria, como todos os profetas, Maria morreu como eles. E nenhum deles ressuscitou. Jacó não ressuscitou, Abraão não ressuscitou, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não ressuscitou. O apóstolo Paulo não ressuscitou, Pedro não ressuscitou, João, Tiago, Mateus, ninguém ressuscitou. Muito menos Maria e nem seu esposo José. Tudo bem? Tá claro? Ora, se Maria, e isso é lógico, isso é racional. Se Maria não ressuscitou, como que o líder do catolicismo, a saber o Papa, permite que seja ensinado para o povo de Deus a crer em quem está morto? Por outro lado, ensina necromancia. Sabe o que é necromancia? Necromancia é consultar os mortos. E Maria está morta. Deus é contra a necromancia, é só você ler a Bíblia. Deus é contra a feitiçaria, Deus é contra a idolatria, Deus é contra a necromancia, necromante, necrotério. Necrotério é onde ficam os mortos. Necromante, quem consulta os mortos. Necromancia, o estudo sobre necromantes, sobre consultar os mortos. Então, se um líder espiritual, pode ser um pastor, pode ser quem for, não precisa ser o Papa ou o padre. Se um líder espiritual ensina alguém, a igreja, o povo de Deus, a consultar, a falar com mortos, isso é necromancia.
Mas quando que o catolicismo ensina? Quando ensina o povo de Deus a dizer: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Para aí. Isso é heresia. E necromancia. Heresia aonde? Como é que um líder espiritual ensina o povo de Deus a falar com quem está morto? E o pior, a dizer para esse morto, rogar por eles. Dá um sinal quem está entendendo. Dá um sinal quem está entendendo. Heresia e necromancia. Que Deus é contra, Deus abomina. Então, não somos contra o católico, que é uma pessoa, filho de Deus. Somos contra o catolicismo, que prega e ensina heresias. Quem está entendendo? Está claro para vocês? Então, quando Paulo disse: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Por que a Jesus? Porque Jesus morreu, e aí Paulo disse: e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, ele está vivo. E abre um parênteses, de Gênesis até Apocalipse. O único que morreu e ressuscitou se chama Jesus Cristo. Qualquer pessoa normal, que pelo menos sabe ler a língua portuguesa, pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vai ver que não vai achar, nem homem, nem mulher, nem criança, nem velho, não vai achar outra pessoa que morreu e ressuscitou. Aí você fala: mas em João 11 Lázaro ressuscitou. Mas ele voltou a morrer. Acabou. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Não, ele ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Está claro para vocês? Senão ele estava vivo aí, lá em Jerusalém, lá na Galileia. Ele morreu, voltou a morrer. Pela idade, de velhice. Mas Jesus não fica velho, porque ele é o próprio Deus. Ele é o único que morreu e ressuscitou. Está vivo e vivo para todos sempre. Amém. Então, crer em Jesus não é necromancia. Crer que Maria está viva, aí alguém dirá: não, mas nós não cremos que ela está viva. Então piorou. Ué, se você não crê que ela está viva, como é que você está falando quem está morto? Quem está entendendo? A minha avó morreu. Como é que eu posso falar com a minha avó? O meu avô, o pai do meu pai, morreu. Como é que eu posso falar com ele? Maria morreu. Como é que eu posso falar com ela? Só quem está entendendo. Combatendo as heresias. Então, por que temos que confessar Jesus? Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em tua mente creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para aí, quem aqui crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê? Bom, se você crê que ele ressuscitou, então você crê que ele está vivo. Quem crê que ele está vivo? Mas eu não vi ele. Você não ver ele não quer dizer que ele não está vivo. Porque você não viu o japonês e o japonês está vivo. É só você ir no Japão que você vai ver ele. Você não viu porque você não foi lá. Aliás, se você for no céu, você vai ver Jesus. Romanos 10, verso 10. Romanos 10, 10. Pois com o coração se crê. O coração de carne não crê. Quem crê é a mente. Quem entendeu, diga amém. Pois com a mente se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 11. Como diz a Escritura: todo aquele que nele crer não será confundido. Pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
salvo. Então, por que temos que confessar Jesus? Bom, de conformidade com Mateus 10:32, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém, abençoados? Mas volta lá em Mateus 10, que eu não terminei. Volta lá em Mateus capítulo 10. Nós lemos o 32, não foi isso? Agora lê o 33. Mateus 10, verso 33. Mateus 10, 33. Jesus falou: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Se estiver escrito, eu creio. Quer o texto completo? 32, 33. Os dois lados da moeda. 32, Mateus 10, 32. Jesus falou: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Vira a moeda. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse em... abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Por isso que Paulo disse em Romanos 1, veja aí, ó. Tudo tem explicação. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que Paulo diz. Romanos 1, 16, Paulo diz: não me envergonho do evangelho, não me envergonho da graça, não me envergonho de Jesus Cristo. Evangelho é graça, graça é Jesus Cristo. Romanos 1, 16, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Quem está entendendo? Então Paulo já sabia, hein? Paulo conhecia Mateus 10, 32. Paulo conhecia Mateus 10, 33. Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Por exemplo, ele está dizendo assim, ó: como é que eu posso levar para junto de mim, na grande festa do arrebatamento, alguém que não me confessou? Alguém que se envergonhou de mim? Como é que eu posso levar? Quem está entendendo? O arrebatamento será uma grande festa nos céus, antes de entrarmos no paraíso. Quer ver isso? Abre aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abre sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ver a festa, antes de entrarmos no paraíso. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, 16, Paulo diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, como? Juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então Paulo está dizendo assim, ó: nós vamos ser arrebatados e vamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Não é no paraíso ainda. Uma reunião. Milhões de milhões de milhões em toda a face da terra, subindo no arrebatamento para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Que maravilha, abençoado. Digam assim: e depois? Olha o verso 17, olha o 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeiro vamos nos encontrar com Ele nos ares. E então Ele nos levará para o paraíso. Digam todos: e estaremos para sempre com o Senhor. Pode aplaudir ao Senhor Deus. Amém? Quem está entendendo? Então, como é que a pessoa pode subir para o arrebatamento se ela não confessou Jesus? Então a revelação é essa: confessar a Jesus como Senhor é um passaporte para o arrebatamento.
Agora, entrar no paraíso, aí é Efésios 2:8. Aí é pela graça sois salvos. Estão entendendo? Pela graça você é salvo. Pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, você é salvo. Agora, para participar do arrebatamento, eu vou deixar isso bem frisado. Para participar do arrebatamento. Ô pastor, por que é tão importante participar do arrebatamento? Porque senão você vai ficar nesse mundo abençoado. E você sabe quem vai governar esse mundo depois do arrebatamento? O anticristo. E você acha que vai ser uma maravilha? Você acha que aqui na terra vai ser uma maravilha? Não vai não. No domínio, no governo do anticristo, ou seja, o anticristão, como é que o mundo vai ser uma maravilha? No governo, no reinado do anticristo. Então você que me ouve agora na internet, você que me ouve agora através de um CD, ou se tiver alguém aqui na igreja que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, precisa fazer a confissão rápida, urgente. Ah, pastor, eu estou pensando para o mês que vem. Pensando para o mês que vem? Se o arrebatamento for hoje, daqui 10 minutos. Se o arrebatamento for daqui 2 minutos, está pensando para o mês que vem? Dá um sinal quem está entendendo. O arrebatamento é simplesmente Deus tirar da terra a sua igreja, seus eleitos, seus escolhidos, tirar da terra antes que o anticristo chegue. Dá um sinal quem está entendendo. Para que a igreja não sofra. Porque Paulo diz que os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Enquanto não há o arrebatamento, reinam em vida. Na volta de Jesus, Jesus tira a igreja é arrebatada para não passar pela tribulação. Ou seja, o mundo está chamando o governo, que nós sabemos ser do anticristo, eles não vão falar assim porque fica muito na cara falar, né? Olha, eu sou o ladrão e vim te assaltar. Nenhum ladrão fala isso, né? Você não acha que o ladrão vai chegar? Olha, boa noite, eu sou um assaltante e vim te roubar, me dá a carteira. Ele não fala isso. Ele já chega e já assalta. Então o anticristo, ele não vai falar, olha, eu sou o anticristo, prazer. Não vai falar. Então, o governo do anticristo está vindo mascarado, disfarçado. O nome do governo do anticristo se chama Nova Ordem Mundial, que o presidente dos Estados Unidos já aprovou, e que a partir de 2013 já estará colocando chip nos seres humanos. Já está aprovada essa lei nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é simplesmente o ratinho de laboratório da face da terra. Primeiro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos aceitando, o mundo inteiro aceita. Quem está entendendo? E em 2013, o presidente dos Estados Unidos já aprovou a lei para colocar chip em seres humanos, onde não poderá comprar nem vender se não tiver o chip. Logo, o sistema está forçando todo ser humano a colocar esse chip. E vai chegar no Brasil. Ou você está achando que vai ser só lá? Vai chegar no Brasil, vai chegar em toda a terra, em toda a população. Quem está entendendo? Então você que não confessou Jesus como seu Senhor, não fique ensaiando para o mês que vem, não. Porque Jesus vai tirar a igreja antes do reinado do anticristo. E o reinado dele já está chegando, está próximo. Quem está entendendo? Por que temos que confessar Jesus? Para subirmos com o Senhor para o céu. Porque quem não subir vai ficar. Ah, mas eu quero subir agora. Agora não tem como. O arrebatamento já foi, faz meia hora. Faz um mês que houve o arrebatamento. E agora? Ah, e agora? E agora você vai ficar na mão do governo do anticristo, chamado Nova Ordem Mundial, onde um líder será o líder do mundo. Não vai ter mais prefeitos, não vai ter mais presidentes, não vai ter mais deputados, governadores, vai acabar. Um único líder para toda a face da terra. É claro que eles não vão falar, esse líder é o anticristo. Eles não vão falar isso. Mas nós sabemos pela Bíblia que é o anticristo. E o seu governo, o seu meio de governar a terra, para que ele seja o único, se chama Nova Ordem Mundial.
Qual que é essa nova ordem? Onde todos vão votar em um único homem para governar a terra, para governar o mundo. E esse homem é o anticristo. Eu não tenho a mínima dúvida. Quem está entendendo? Confessa a Jesus como Senhor da sua vida. Para que, se o arrebatamento acontecer agora, hoje, amanhã, daqui 3 horas, daqui 1 semana, você sobe, como diz Tessalonicenses 4, verso 17, veja na sua Bíblia, Tessalonicenses 4, 17, nós os que ficarmos vivos, seremos o quê? Nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Deixa eu deixar bem claro. Nós quem? Paulo não está falando com ovelhas. Paulo está falando com a igreja. Quem é a igreja? Ovelhas que confessaram a Jesus como Senhor. Ovelhas no mundo está cheio. Mas não vai subir no arrebatamento as ovelhas. Vai subir no arrebatamento a igreja. Quem é a igreja? As ovelhas que confessaram a Jesus como Senhor. Dá um sinal quem está entendendo. Ovelhas que não confessaram a Jesus não vão subir. Pastor, mas a salvação não é pela graça? Se ele morrer. Se ele não morrer, ele não sobe no arrebatamento. Ele fica. E aí ele vai confessar Jesus depois, porque ele é ovelha. Mas aí vai ser tarde. O governo da terra já vai estar prevalecendo. E ele ficou. E o negócio vai ficar feio. Como é o anticristo, todo o seu governo será anticristão. E um dos projetos da nova ordem mundial é exterminar todos os cristãos da face da terra. Por quê? Porque é os cristãos que é anticristo. Os cristãos que são anticristo. O cristão não vai aceitar o governo dele nunca, claro que não vai aceitar. Que é contra Deus, que é contra Jesus. Qual cristão que vai aceitar isso? Dá um sinal quem está entendendo. É preciso confessar Jesus. Porque você não sabe que hora, que dia Jesus voltará. E ele voltará. Se não é agora, é amanhã. Se não é amanhã, é depois. Mas que ele vai voltar, ele vai voltar. E vou te dar uma dica, hein? Ele vai voltar em breve. Por quê? Porque se por um lado, o governo do anticristo está avançando, por outro lado, Jesus está chegando. Porque ele vai tirar a igreja antes. Quanto mais o governo do anticristo avança na face da terra, mais perto está Jesus. Porque ele vai tirar a igreja antes. E você tem que subir com ele. Para não ficar nesse mundo sofrendo. Filipenses capítulo 2, abra sua Bíblia. Por que temos que confessar Jesus? Ah, pastor, eu não sou obrigado a confessar. É verdade mesmo, você não é obrigado a confessar. Mas, você estará correndo um grande risco. Qual o risco, pastor? Está me ameaçando? Não estou te ameaçando, estou te esclarecendo. Qual o risco que uma pessoa que não confessou Jesus, ele corre? Qual o risco? O risco de acontecer o arrebatamento e ele não subir. Dá um sinal quem está entendendo. O mundo estará em guerra. Mas vai ser muito triste, abençoado. Eu que não quero estar aqui. Eu confesso a Jesus como o Senhor da minha vida. Tem mais alguém aqui nessa noite? Então fala aí. Levanta a mão e diga mais uma vez. E eu não estou fazendo isso como uma troca. Eu confesso de coração. Não é uma barganha, não. Eu não estou sendo veaco com Deus. Eu confesso a Jesus de coração. Porque de fato Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é Deus. Então eu confesso Jesus porque Ele me escolheu. Porque eu fui predestinado, porque eu fui chamado. Então eu confesso Jesus. Eu recebo Jesus. Eu declaro que Ele é o Senhor e não há outro.
Então o negócio é bem consciente. Não é barganha, não estou sendo veaco. Ai, deixa eu confessar logo, porque se ele vier... Não, eu estou confessando bem consciente. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Quem pode aplaudir a esse Senhor? Não pague para ver, hein? Não pague para ver. Um dos projetos de mostrar o filme aqui na igreja, é para que vocês percebessem que no filme ficou pessoas que conheciam a Bíblia. Vocês lembram do filme? Teve pessoas que não subiram e conheciam a Bíblia. Não levaram as coisas de Deus a sério. Não basta conhecer a Bíblia. Não basta vir na igreja. É preciso confessar a Jesus como o Senhor da sua vida. Quem está entendendo? Preciso entregar sua vida para Jesus. Davi disse nos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. É preciso entregar sua vida a Deus, entregar sua vida a Jesus. Porque a sua vida tem um dono. Quem é o dono da sua vida? Quem criou a sua vida. Quem criou a sua vida? Quem te dá o ar para a sua vida? Quem te dá saúde? Quem te formou? Quem te fez? Sua vida tem um dono. E o dono dela é Deus. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Não é filosofia, não é religião. É verdade. Filipenses capítulo 2. Veja na sua Bíblia comigo. Por que temos que confessar Jesus? Está tudo gravado em CD, abençoado. Passa na livraria e encomende o seu CD. O Arrebatamento parte 1. O Arrebatamento parte 2. O terceiro CD. Como será depois do arrebatamento? Está gravado em CD. Ai, pastor, como é que vai ser? Então vai ter o arrebatamento, como vai ser depois? Está gravado em CD. Talvez você não veio no dia da pregação. Passa na livraria e pega o seu CD. Como será depois do arrebatamento? Ou seja, como vai ser para quem estiver aqui? Porque a igreja vai ser arrebatada, mas o mundo não vai acabar. Quem diz que esse é o fim? Os eleitos, os escolhidos, os predestinados serão arrancados da terra, serão arrebatados, mas o mundo não vai acabar. Por que o mundo não vai acabar? Porque está começando no século 21 uma nova ordem mundial. O mundo não vai acabar. O mundo vai ter um outro governo. O mundo vai ter um outro sistema. Quem é que está entendendo? Que será o reinado, segundo a Bíblia, o reinado do anticristo. Me dá um sinal, quem está entendendo? Esse assunto é muito sério. E eu quero ficar livre de má consciência com vocês. Como pastor, como conhecedor da Bíblia, eu quero dormir em paz. Eu preciso pregar, eu preciso te avisar, eu preciso te alertar. Está gravado em CD, está tudo gravado. Para que ninguém chegue diante de Deus: Senhor, eu nunca tive um pastor que me ensinasse, que me explicasse. Mentira. Tem sim. Ah, mas eu não vi no dia. Está gravado em CD. Passa na livraria, pega o CD e ouça como será depois do arrebatamento. Que eu duvido a pessoa ouvir esse CD e não confessar Jesus. Que eu quero ver alguém em sã consciência que quer morar na terra no governo do anticristo. Num governo que será contra Deus, contra Jesus, contra a igreja, contra os cristãos. Eu quero ver alguém em sã consciência que vai dizer assim: ah não, eu vou morar aqui na terra, vai ser uma maravilha. Então ele não conhece a Bíblia, ele não sabe, ele não entendeu nada. Eu preciso avisar a igreja. Eu preciso avisar. Quanto mais ovelha possível, não sei se o arrebatamento pode ser amanhã. O arrebatamento pode ser daqui 40 minutos. O arrebatamento pode ser daqui 3 dias. O arrebatamento pode ser agora. Eu preciso avisar. Eu sou pastor, eu sou homem de Deus. Quem pode falar amém? Preciso avisar. Eu não posso ficar quieto, eu tenho que avisar. Filipenses 2, verso 9. Veja na sua Bíblia. Não é brincadeira não, abençoado. Não é ameaça não. É conhecimento, eu estou te alertando.
Você é filho de Deus? Você é ovelha? Você que me ouve na internet, você que me ouve num CD, você é filho de Deus? Você é uma ovelha? Então você tem que confessar Jesus como Senhor de sua vida. Por quê, pastor? Porque senão você vai correr um grande risco de Jesus voltar a qualquer momento, e vai voltar, e você não subir com ele. Você ficar nessa terra. E aí não vai ter mais jeito. Ah, mas eu não sou ovelha, eu não vou ser salvo. Quando você morrer. E quando é que a pessoa vai morrer? Se a pessoa tem 15 anos, tem 20 anos, quantos anos vai viver aqui no reinado do anticristo? Sofrendo, perseguido, comendo o pão que o anticristo amassou. Porque o governo do anticristo, já diz, é um governo anticristão. Anticristo, anticristão. Quem está entendendo? Filipenses 2, verso 9. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ou seja, exaltou a Jesus. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Diga, o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Olha, não adianta orar em nome de Maria, hein, que Maria morreu, hein. Não adianta orar em nome de Abraão, em nome de Paulo, em nome de José, em nome de Davi, em nome de Salomão, em nome de Moisés. Não adianta, eles morreram. Jesus recebeu um nome sobre todo nome. Quem pode falar glória a Jesus? Está entendendo, abençoado? E por Deus ser soberano, eu vou falar essa frase agora. Por Deus ser soberano, eu vou falar. Não adianta São Jorge, Orixá, Ogum, Exu, Iemanjá, não adianta Maria, Fátima, não adianta nada. O nome sobre todo nome é Jesus Cristo. Não adianta esses nomes. Ah, mas eu sou espírita e eu estou vestido com as espadas, com a arma de São Jorge. Você está vestido com armas de São Jorge e eu estou revestido do Espírito Santo, com a armadura de Deus. Qual que é mais forte? Estou revestido com a armadura de Deus. Para quem é racional, quem é mais forte? São Jorge ou Deus, o Criador de tudo e de todos? Quem que é mais forte? Então é algo racional. Não estou revestido com a armadura de João, de Maria. Estou revestido com a proteção do Criador. E o Criador disse no Salmo 91... nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. O Criador diz, mas você não será atingido. Foi Deus que disse isso. Não foi São Benedito, São João, foi Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, eu quero ver quem é que vai entrar numas com Deus. Se Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então esse negócio de ser devoto, devoto de Maria, devoto de João, devoto de São Francisco, devoto de não sei o quem. Eu sou devoto, que quer dizer devoção, a Deus, o Criador de tudo e de todos, o Senhor de tudo e de todos, o Deus Todo-Poderoso. É a Ele que eu sou devoto. Ou seja, também por uma questão de inteligência, eu vou direto na fonte. Ai, eu vou ali, aonde você vai? Eu vou pedir para Maria. Mas você pedir para quem morreu? Por que você não pede para quem está vivo? Fala para o seu irmão, não é mais inteligente? Você vai pedir para quem? Aí as pessoas colocam faixas.
Ah, eu agradeço a Santo João, Santo A, B, C, D, F, G, H, São Benedito. Ah, você tem que agradecer a Deus. Paulo disse, em tudo eu dou graças, porque essa é a vontade de Deus. Você tem que agradecer a Deus e a mais ninguém. É a Deus que você tem que agradecer. Por favor. Deus te deu a vida, Deus te dá saúde. Não é Benedito, não é João, não é ninguém, é Deus. Então, Filipenses 2. Eu acho engraçado isso aí. Como que as pessoas não pensam? Não pensam. Como que a pessoa vai numa grande empresa multicelestial? Como que a pessoa vai falar com o faxineiro? Não desprezando o faxineiro. Como que a pessoa vai pedir para o office boy? Vai direto ao Pai, ao Criador. Quem está entendendo? Se Deus na Bíblia te dá acesso a Ele, por meio de Jesus Cristo, como é que você vai pedir a terceiros? Como que você vai rogar a terceiros? Se você pode e tem livre acesso a Deus. Ah, papai. Filipenses 2:9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que é o nome de quem? Ah, vocês não trouxeram Bíblia hoje, eu sabia. Filipenses 2:10, para que é o nome de quem? Jesus. Para que é o nome de quem? Jesus. Esse é o nome do nosso Deus. Porque Deus não é nome, Deus é adjetivo, Deus é qualidade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é nome, Deus é adjetivo, isso é língua portuguesa. Você não pode falar, eu creio em Deus. Aí alguém fala, que Deus? Deus. Não, não é assim não. Eu creio em Deus. Qual Deus? Jesus Cristo. Esse é o nome do meu Deus, que tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nome do nosso Deus. Diga Jesus Cristo. Está aqui, ó. Está aqui. Filipenses 2:10. Diga comigo, para que é o nome de Jesus. Circule na sua Bíblia, Filipenses 2:10, marca com a caneta, para que é o nome de Jesus. Não é nada contra Maria, não. Se fosse Maria, eu falava, para que é o nome de Maria. Porque se tiver escrito, está escrito Maria ou Jesus? Está escrito Abraão ou Jesus? Está escrito Davi ou Jesus? Está escrito Moisés ou Jesus? Então não é nada contra Maria, nem contra ninguém. Nós cremos no que está escrito. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E Deus está mandando desmascarar mais uma heresia aqui da Igreja Católica. Vou desmascarar mais uma heresia do catolicismo. Por vezes eu passo na frente de uma igreja católica e tem uma faixa dentro da igreja, do templo, com a heresia escrita: peça à mãe que o filho atende. Nossa, isso é uma blasfêmia. Alguém aqui já foi católico? Quem já viu essa frase? Isso é heresia, hein? Alô? Tem alguém racional aqui? Será que você não consegue entender que a mãe está morta e o filho está vivo? Como que você vai pedir para a morta, para o vivo atender? Mas como que as heresias são destruidoras? Que ousadia para anunciar mentiras! Peça para a mãe que o filho atende. Ei, a mãe já morreu. E tem mais, hein? E tem mais. O filho não é segundo a carne. Não é filho em minúsculo. É filho em maiúsculo. Filho em maiúsculo é o próprio Deus. Como é que você pode pedir para uma criatura para que o Criador te atenda? Dá um sinal quem está entendendo.
Tira isso da sua vida, hein? Aliás, a Bíblia não diz, peça à mãe que o filho atende. A Bíblia diz, mais precisamente Jesus, em João 14,6 ele diz, eu, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse para pedir para a mãe dele. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por favor. Vamos destruir essas heresias no meio do povo de Deus, né? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é o caminho, a verdade e a vida? O que Jesus disse? Ninguém vem ao Pai senão por Maria, amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvo de palmas ao Senhor Jesus. MGA, desmascarando as heresias, as mentiras. Filipenses 2,10 para fechar essa porta. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E Deus está mandando falar mais, eu vou falar. Posso ouvir um amém? Deus está mandando falar, eu vou falar. Ó. Filipenses 2,10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. O catolicismo dobra os seus joelhos a estátuas. Os nomes são muitos, vai demorar se for falar. Estátuas, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. A Bíblia diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Você não pode dobrar seu joelho se não for ao nome de Jesus. Que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por favor. Abba, Pai. Dá um sinal quem está entendendo. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2,11. E toda língua. Olha o tema da mensagem. Por que temos que confessar Jesus? Digam, por que está escrito em Filipenses 2,11 que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então levante sua mão e diga, eu confesso Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus me criou, Deus me fez, Deus me deu a vida, e eu confesso agora a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Fazendo isso, você está em linha com a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2. Estou terminando. Os que estão entendendo, diga graças a Deus. Fala para o seu irmão, você está entendendo porque temos que confessar Jesus? Além dos muitos motivos, também para participar do arrebatamento. Porque você não sabe a que hora Jesus voltará. Quem crê que Jesus voltará? Ele voltará. Então, se você já confessou que Jesus é o Senhor, você já está com o passaporte. No arrebatamento você sobe. Por quê? A sua língua já confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2. É 2 Timóteo, capítulo 2. Estou terminando já. 2 Timóteo, capítulo 2. Quem já achou, diga amém. 2 Timóteo 2, verso 11. Veja na sua Bíblia. Por que temos que confessar Jesus? Outra resposta. 2 Timóteo 2, 11. Paulo diz, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E aí, hein? Se tiver escrito, deixa o Timóteo aberto,
Abre em Mateus 10. Vamos comparar coisas espirituais com espirituais. Não fecha o Timóteo, não. Por favor, não fecha o Timóteo. Abre em Mateus 10. Mateus 10, verso 33. Vamos comparar o que Jesus disse com o que Paulo disse. Vamos comparar. Mateus 10, 33. Jesus disse: mas todo aquele que me negar diante dos homens, o que Jesus falou? Eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Está escrito ou não está escrito? Aí Paulo veio e falou assim, ó, 2 Timóteo 2, verso 12. Paulo disse: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Está claro ou não está claro? Então digam, precisamos de fato, de verdade, confessar Jesus como Senhor. Diga, não negar Jesus. Não se envergonhar de Jesus. Quem está entendendo? Quando eu recebi Jesus na minha vida, quando eu confessei Jesus, quando eu assumi Jesus na minha vida, é claro que se eu assumir Jesus, eu vou para a igreja. Se eu vou para a igreja, eu vou levar a Bíblia, né? Jovem, aí vem aquela fortaleza. Ah, mas os meus amigos vão ver eu com a Bíblia agora, hein? Mas não é melhor ver você com a Bíblia do que com um cigarro de maconha? É ou não é melhor? Não é melhor seus amigos ver você com a Bíblia do que você fumando crack? É ou não é melhor? Não é melhor seus amigos ver você com a Bíblia do que ver você bêbado na sarjeta? É ou não é melhor? Por isso eu não me envergonhei de Jesus. Foi o que eu pensei. Chegava domingo, tomava banho cedo, o culto começava às 5h30, 6 horas, pegava a Bíblia e ia para a igreja. Eu não quero saber se o amigo vai, o Marquinho indo para a igreja, hein? Não é melhor ir para a igreja do que ir para o inferninho? Hã? Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só quem crê aplaude a Jesus Cristo. Quem não se envergonha. Volta para o Timóteo, 2 Timóteo 2, estou terminando. 2 Timóteo 2, verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Verso 12. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Diga, é os dois lados da moeda, diga isso. Coloca o dedo no verso 12. Digam, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Diga, se o negarmos, também ele nos negará. Verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. O homem é infiel, Deus não. Você entendeu? Olha o verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é Deus, abençoado. Se você mentir, Deus não vai mentir. Se você é infiel, Deus continua fiel. Ele não pode deixar de ser Deus por causa de você. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então escreva no seu caderno e para terminar a reunião, diga comigo, a confissão é para o arrebatamento. A salvação é pela graça. Digam, a confissão é para o arrebatamento. A salvação é pela graça. Quem está entendendo? Como assim salvação pela graça? Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Uma ovelha, um filho de Deus, que morreu, que faleceu, e ele não confessou Jesus. Ele morreu sem confessar Jesus.
Ou não deu tempo, ou ele não conheceu a Bíblia, ou não foi para nenhuma igreja, então ele não confessou Jesus. Tem muitos motivos que as pessoas morrem. Mas era ovelha, era filho de Deus. Este é salvo pela graça de Deus. Agora, outra ovelha que não morreu, está vivo. Então ele precisa confessar Jesus. Por quê? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento e ele não subir. Quem está entendendo? Ah, mas e se ele morrer? Se ele morrer, ele é salvo pela graça. E se ele não morrer e Jesus voltar? Ele não sobe no arrebatamento. Porque ele não confessou a Jesus como Senhor. Só dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Aí você fala assim, mas ele não confessou, Jesus voltou e houve o arrebatamento. O que vai acontecer com ele? Ele vai continuar vivo, aqui na terra, no governo do anticristo. Como ele é ovelha, ele vai confessar Jesus, porque o mundo vai estar um inferno. Então ele vai correr e vai confessar Jesus. Mas aí já é tarde. Porque salvo ele já era pela graça. E agora? Agora ele vai confessar Jesus, quer dizer, ele vai assumir a identidade, é aí que o anticristo vai pegar ele mesmo, que vai perseguir todos os cristãos. Então o mundo vai ser um inferno para quem estiver aqui depois do arrebatamento. Principalmente cristão, hein? Aliás, pobres, negros, velhos, doentes, estão na lista de ser retirados da terra pelo novo governo do anticristo. Eutanásia, sabe o que é eutanásia? Antecipação da morte. Ai, meu pai tá com câncer, já faz 3 anos. Ah, então vamos matar ele logo. Qual a idade dele? Tem 95 anos, vamos matar. Ele está com câncer, não tem cura. Antecipa a morte. Qual a idade? 50. Ele está com câncer, tem cura não, já tira logo da terra. Olha os gastos para o governo aqui, ó. Mantendo ele vivo com aparelhos. Quem está entendendo? Tudo isso aí é plano da nova ordem mundial. Tudo isso aí é plano da nova... Velho, negro, pobre. Eu vou contar um segredo aqui, tá? Eu vou deixar vazar um segredo. Você sabia que é projeto da nova ordem mundial acabar com a África? Tirar a África do mapa. É um país pobre e de negro. E onde tem muita doença e peste. Ou seja, é um país que não dá lucro para ninguém. Estão entendendo? É triste isso aí, hein? E se o seu primo mora na Etiópia? E se sua mãe mora na Etiópia? E seu irmão mora na Etiópia? Que governo que é esse? Não, senão quem está entendendo? Que governo que é esse? O mundo é um mundo mascarado e a máscara está caindo. O mundo é um mundo mascarado. Mascarado. Sabe o que é um mundo mascarado? Lembra aquela música? We are the world. Todo mundo alisado. We are... Sabe aquilo lá? Para salvar a África. Você sabe quanto de dinheiro que já mandaram para a África desde quando o mundo é mundo e ninguém resolve o problema? Porque não querem que o problema seja resolvido. Alô, você não está percebendo nada não? O que o dinheiro não resolve na terra? Resolve tudo. Mas na África nunca resolve. O Bono do YouTube manda dinheiro que nem água. O Sting do Police manda dinheiro. E os países fazem música e não resolve. Porque não querem que seja resolvido. Não convém que seja resolvido o problema chamado pobreza na África. Dá um sinal quem está entendendo. Porque é projeto da nova ordem mundial acabar com a África, tirar do mapa. Já falei. Vamos terminar a reunião com Hebreus capítulo 4. Eu sei de coisas que vocês não sabem, hein? Eu sei de coisas que vocês não sabem. Não estou exagerando, não estou fazendo sensacionalismo, não é isso aí não. Eu sei de coisas que vocês não sabem. Olha, ontem passamos o 3º filme, o mês de maio agora será o 4º filme. Do 4º filme em diante, eu vou começar a mostrar na igreja o projeto da nova ordem mundial para o mundo. Os cabelos da sobrancelha vão ficar de pé, tá? Quando eu te mostrar aqui em vídeo o que já tem no mundo e já está no Brasil. Vou te mostrar. Então você vai ver se eu estou exagerando ou não.
Para terminar a reunião, Hebreus capítulo 4. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O Espírito Santo está me alertando, diga isso. Para terminar a reunião, Hebreus capítulo 4, verso 14. Olha lá. Por que temos que confessar Jesus? Por que temos que confessar Jesus? O último texto da noite, Hebreus 4, 14. Visto que temos, diga, nós temos. Visto que temos um sumo sacerdote que não possa, desculpa, estou lendo 15, 14, Hebreus 4, 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, veja que o Filho está em maiúsculo, se refere a Cristo, Hebreus 4, 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você não confessou a Jesus ainda? Então confessa Jesus como o Senhor da sua vida. Você já confessou? Então retenha firmemente a sua confissão, para que Deus seja contigo e haja plenamente cobertura angelical ao seu favor, para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.